Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente chega aqui à nossa última aula sobre Grécia Antiga, ao último período da história da Grécia Antiga, conhecido como período helenístico. Na próxima semana a gente já ingressa aí na história da Roma Antiga. Esse período, o período conhecido como período helenístico, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente pegar aqui esse mapinha, de quando a gente estava falando sobre as questões das guerras greco-pérsicas. Ele se refere ao avanço dos macedônicos, no Império Macedônico, aqui primeiro com a figura de... a gente tem aqui a figura, desculpa, me fugiu a cabeça. Primeiro a figura de Filipe II, e depois a figura de Alexandre o Grande, que eram monarcas dessa região aqui da Macedônia, que acabam conquistando todo o território helênico e avançando também rumo ao Oriente, conquistando aquilo que pertencia ao Império Persa, conquistando terras que pertenciam ao Egito e formando um dos maiores impérios que já existiram na história antiga. Podendo ser comparado aí ao Império Persa, conforme a gente comentava lá na nossa aula no Meet na semana passada. A gente tem que entender que, diferente do que aconteceu na Grécia nos períodos anteriores, onde não havia uma unidade política, onde quando a Grécia era subdividida em várias cidades-estado, esse período, chamado período macedônico ou período helenístico, ele é caracterizado pelo avanço de um único monarca, de um único império, sobre toda essa região helênica e a conquista dessa região pelos macedônicos. Portanto, é o período em que a gente vai ver aqui uma certa unidade política dentro dessa região, o que diferencia esse período do antecessor, quando não havia essa unidade política. A gente tem que entender também, para a gente começar a entender, para a gente compreender melhor esse avanço de Filipe II, depois de Alexandre o Grande, sobre essa região, que no momento em que toda a região helênica se mergulhava, toda essa região helênica mergulhava em conflitos, as guerras médicas, depois a Guerra do Peloponeso, durante o longo século V a.C. na Grécia Antiga, e portanto essas cidades, elas se ocuparam dessas guerras, desses conflitos, que permitiam uma certa desorganização interna dessas cidades. Nesse momento em que elas estavam em guerra, esse Império Macedônico estava se formando, ele estava se consolidando. E a Macedônia ela não participa desses conflitos, o que permite que, no final dos conflitos, toda essa região que a gente está vendo aqui saia, de certa forma, enfraquecida, desestruturada, por ter passado longos períodos aí em guerra, e, por outro lado, a região da Macedônia, que não havia se envolvido em conflito, estava afirmando o seu poder, estava organizando o seu Estado, saia desse processo fortalecida. Então, no final do século V a.C., por volta de 410 a.C., 405 a.C., eu tenho uma Macedônia fortalecida e uma região helênica como um todo aqui enfraquecida por essas disputas internas. E então é isso que vai permitir, de certa forma, o Filipe II primeiro, depois o Alexandre o Grande, conquistar toda essa região helênica sem ter grandes dificuldades. Esse período helenístico que a gente vai falar, ele é marcado pelo maior contato da região helênica com a cultura romana e oriental. Então é o momento em que a gente percebe mais trocas culturais, é o momento em que a gente tem a expansão da cultura grega, tanto para a Península Itálica, quanto para o Oriente, chegando mais no extremo Oriente, mais próximo à região onde hoje é a Índia. Então, tomando todo esse território que pertencia ao Império Persa, conforme a gente vai ver. Então, os gregos levam junto consigo, nesse processo de expansão, a sua cultura e divulgam essa cultura para diversas áreas. A figura de Alexandre o Grande, por exemplo, vai ser responsável por formar as famosas Alexandrias. As Alexandrias eram cidades que eram fundadas ou renomeadas em homenagem a Alexandre o Grande,
e pensavam na afirmação de uma estrutura filosófica, de uma estrutura intelectual dentro dessas cidades, com a formação de centros de estudo, com a formação de bibliotecas. Então, nessas cidades, nas Alexandrias, os gregos acabavam, para essas Alexandrias, para essas cidades, os gregos acabavam levando muitos dos seus estudos, muitos dos seus pensamentos. Então, as obras que foram desenvolvidas por Aristóteles, Platão, pelos grandes filósofos gregos na cidade-estado de Atenas, nos anos anteriores, a própria obra de Heródoto, a Ilíada, a Odisseia, acabam sendo levadas por esses gregos que vão para esse expansionismo militar, esse expansionismo político e econômico de conquista de outras áreas. Eles levam também essas obras para poder depositar essas obras nessas bibliotecas nas cidades da Alexandria. E isso permite, então, uma propagação das ideias gregas, das ideias helênicas, para o Extremo Oriente. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque quando a gente lá na frente, o ano que vem, quando começarmos a estudar a questão das grandes navegações, eu falar com vocês, olha, os estudos dos gregos antigos chegaram à Europa pelos orientais, pelos caras que vieram ali da Península Arábica. Vocês não vão entender, mas peraí. A Grécia está muito mais próxima da Europa do que o Oriente Médio. Então, por que as obras chegam à Europa por muçulmanos que vêm da região do Oriente Médio? Porque essas obras foram parar nessas regiões nesse processo de expansionismo da cultura grega ao longo do período helenístico, quando Alexandre o Grande funda essas cidades e funda essas bibliotecas e leva essas obras para essas regiões. E é aí que essas obras vão ser conservadas. Ao passo que, ao longo de toda a Idade Média, a gente vai perceber que muitas das obras desses gregos que ficam na região mais ocidental, elas ou são guardadas as sete chaves pela igreja, ou então são destruídas como um todo. Mas esse é assunto para a gente discutir mais à frente. Então, o período macedônico ele tem início, o período helenístico ele tem início justamente com a ação do rei Filipe II da Macedônia, que começa o processo de conquista da região helênica por volta do ano de 354 a.C., ou seja, 50 anos depois de findada aquelas guerras, o Filipe II começa a sua ação sobre a região helenística. E desde o início, quando a Guerra do Peloponeso termina e o Filipe II ascende ao poder na Macedônia, ele percebe que essas guerras elas desestruturaram essas sociedades helênicas e essas cidades-estado helênicas. E ele cria estratégias para poder instigar as cidades-estado helênicas a continuar com esses conflitos. Ou seja, ele não era a favor de uma paz, a princípio, dentro desse mundo helenístico. Isso era feito como uma estratégia de conquista por parte do Filipe II. Ele buscava desestruturar essas sociedades, permitindo que elas continuassem em guerra, continuassem em conflito, porque dessa forma elas não teriam condições de se organizar e se fortalecer. Essas cidades-estado, então, enfraquecidas, seriam mais fáceis de serem conquistadas pelos macedônicos. Então, a questão de aumentar a rivalidade, de instigar a rivalidade entre as cidades-estado, era, na verdade, uma estratégia de guerra do Filipe II, porque enquanto essas cidades-estado estavam envolvidas em guerra e se desestruturando, o Império Macedônico ele estava se fortalecendo e se organizando. O Filipe II depois, o Filipe II é o primeiro a começar a conquistar essa região mais ao norte aqui da região helênica. Então, ele avança sobre a Tessália, avança sobre essa região. Só que ele morre antes de terminar o processo de conquista de toda a região helênica. Quem termina esse processo é o filho dele, o Alexandre, que depois ficou conhecido como Alexandre o Grande, justamente pelo processo de expansão, pelo poder que tinha dentro da região. O Alexandre, quando assume o poder no Império Macedônico, na região da Macedônia, ele dá continuidade à mesma estratégia que o pai tinha, estratégia de enfraquecer essas sociedades, essas cidades-estado, instigando essas revoltas,
fortalecer ao mesmo tempo o Império Macedônico. Então, ao mesmo tempo que ele enfraquecia com essas estratégias aquelas sociedades que ele visava dominar, ele tomava medidas em termos de fortalecer a sociedade na qual ele vivia. E ele também adota um discurso que faz com que algumas dessas sociedades que vão ser conquistadas pelos macedônicos se aliassem ao exército do Alexandre. Qual que é a estratégia que ele adota? Ele se autodenomina e autodenomina os macedônicos como os libertadores. Ele começa a instigar revoltas de algumas das colônias de cidades-estado gregas, depois de alguns povos dominados pelo Império Persa, instiga essas revoltas por parte daqueles que eram dominados por essas cidades, pela cidade de Atenas, pela cidade de Esparta e depois pelo próprio Império Persa, dizendo-se que ele apoiava a libertação dessas colônias do jugo dessas cidades-estado maiores. Então essas populações começam a ver Alexandre o Grande como libertador, como aquele que vinha para libertar elas do jugo dessas outras cidades-estado. Logicamente que havia uma intenção por trás dessa atitude de Alexandre o Grande, que era a intenção de substituir, tirar aquele que estava dominando e dominar no lugar. Só que ele criava um discurso, ele fazia uma narrativa, porque as pessoas acabavam lendo ele como um salvador, como o libertador. E uma das estratégias traçadas por Alexandre para que a população visse ele dessa forma, para que a população compreendesse ele desse modo, era respeitar as instituições políticas e a cultura daqueles povos que eram dominados pelos macedônicos. Então ele chegava, estabelecia a dominação política, mas falava, olha, a partir de hoje vocês são integrados ao Império Macedônico, vocês fazem parte do Império Macedônico, mas ele não tira aquelas pessoas que estavam no poder, ele não modifica a estrutura de governo dessas regiões. Então eu tenho várias regiões que vão compor o Império Macedônico. Para vocês terem uma ideia, o Império Macedônico vai atingir toda essa extensão. Então, toda essa região aqui que está em destaque fazia parte do Império Macedônico. Uma região multiétnica, ou seja, que tem várias etnias, várias pessoas de várias origens. Multicultural, porque envolve pessoas das diversas culturas. E também, a gente poderia dizer que dentro desse Império de Alexandre, a gente vai ter diversas formas de se governar um Estado. Embora você tenha um imperador, você tenha um Alexandre que vai ser respeitado como monarca em toda essa região, cada localidade ela vai ter uma forma específica de exercício do poder. Por quê? Porque o Alexandre, ele tinha, e não só o Alexandre, mas a estrutura de governo pensada por ele, via essa necessidade de respeitar os desejos e os anseios de organização política de dentro de cada uma dessas regiões. Isso não quer dizer que essas regiões não estivessem subordinadas ao Império. Estavam, mas ele não desestruturava, conforme eu venho insistindo com vocês, a política de dentro daquela região. E nem tentava uma imposição cultural no sentido de apagar os valores culturais presentes naquelas regiões antes do domínio macedônico. O que ele fazia era tentar expandir a cultura helênica, tentar fazer com que esses povos aceitassem valores culturais helênicos e adaptassem esses valores culturais de acordo com a sua cultura local. Então, o que a gente vai perceber aqui é um processo de miscigenação, é um processo de mistura cultural. E uma mistura que ela não era só cultural, ela era também social. Por que ela era também social? Porque outra estratégia de governo e de comando utilizada por Alexandre o Grande era estimular o casamento entre autoridades do Império Macedônico, generais do exército, pessoas importantes, aristocratas do Império Macedônico, com mulheres das elites locais, mulheres que eram filhas ou que eram parentes de autoridades existentes
dentro desses territórios que estão sendo dominados pelos macedônicos. Essa estratégia, então, fazia com que as populações locais acabassem se identificando com esse governo. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Alexandre chega a desposar, por exemplo, uma mulher, uma princesa persa. Ele chega a se casar com uma princesa persa. Então isso tudo não é por romance, não é por amor, mas é como por estratégia política, estratégia de dominação dessas populações que estavam dentro dessa região. Vocês conseguem perceber aqui que esse império ele era muito vasto. Ele atingia até regiões muito próximas aqui ao que hoje a gente tem como sendo a China, como sendo a Índia na região asiática. Então, esse processo de conquista e expansão dos macedônicos sobre a região oriental foi acompanhado também, como eu disse para vocês no início, da expansão da cultura helênica. A cultura grega ela vai junto com eles. E essa cultura ela passa a ser associada, então, a muitos valores presentes dentro da cultura oriental. Então, a cultura que vai marcar o período helenístico, ela não é uma cultura grega na sua essência, ela é uma cultura que ela é resultado de uma mistura dos valores culturais gregos dos quais a gente veio falando, a própria mitologia, a própria forma de representação do homem, de representação humana, com a cultura desses povos orientais. Isso misturado gerou algo novo que os historiadores, antropólogos, denominaram de cultura helenística. Então a cultura helenística ela seria a junção da cultura helênica, da cultura grega, com os valores culturais orientais. E essa cultura, ela traz algumas características em específico. No auge, aqui a gente tem o auge do Império de Alexandre o Grande, as principais cidades. A gente vai ter várias Alexandrias, como eu disse para vocês. Olha, Alexandrópolis, Alexandria, Alexandria de Cáucaso, a Alexandria de Niceia. Aqui no Egito a gente vai ter Alexandria. Essas diversas Alexandrias eram cidades em homenagem a Alexandre e geralmente tinham uma estrutura administrativa, tinha uma estrutura cultural, uma estrutura ali com bibliotecas, com áreas para pensamento, para poder para reflexão. E por isso que eu insisto com vocês, muitas das obras desses gregos foram parar justamente nessa região oriental e foram traduzidas depois para o árabe, para o hebraico, e lá na frente, no período moderno, quando os portugueses têm contato com os muçulmanos, com os árabes, durante as cruzadas também, eles vão ter acesso a ideias desses gregos que ficaram guardados dentro dessas bibliotecas, que foram conservados na região oriental e não na região ocidental. Isso muito em função dessa expansão de Alexandre rumo ao Oriente. Vamos passar aqui agora rapidamente pela questão das características da arte helenística e das características da arte grega, também fazendo um processo de comparação. A arte helenística, no que tange a questão da arquitetura, no que tange a questão da escultura, e é isso que eu vou falar aqui, eu não estou falando de uma pintura, mas eu estou falando basicamente das pinturas, das artes plásticas, eu estou falando basicamente da escultura e da arquitetura. Essa arte helenística ela é marcada pelo estilo grandioso monumental na arquitetura. Então, grandes prédios, grandes obras que vão começar a dialogar um pouco com a questão da forma de construção desses árabes, dos árabes não, mais oriental. A utilização do arco, a utilização da ogiva, ela começa a ser implementada aqui pelos gregos. Repare que, diferente da estrutura clássica de produção dos gregos, que é justamente essa que vocês estão vendo, de colunas, você tem a estrutura clássica de arquitetura dos gregos eram as colunas. O telhado, aqui na frente você tem geralmente um frontão, que é aquela estrutura que fica aqui em triângulo, e geralmente aqui uma estrutura que fica ou de pedra ou de gesso na frente, que nós chamamos de frontão. Telhado de 2 águas e uma série de colunas. Isso marcaria, então, a arquitetura grega clássica, do período clássico. Já a arquitetura grega do período helenístico, a arquitetura helenística, ela é marcada pela mistura das colunas com os arcos,
com uma estrutura mais de arcos, de uma forma mais grandiosa. Essa estrutura de arco na construção ela era muito utilizada nessa área oriental e foi incorporada na arquitetura grega durante o período helenístico. Aqui a gente vê um arco de volta perfeita, esse arco bem arredondado, que marcava também parte dessa arquitetura oriental. Então você tinha o arco arredondado, esse de volta perfeita, e tinha o arco ogival, que marcou principalmente a arquitetura, se a gente pegar a arquitetura medieval, ela é muito marcada por essas veias, essa questão da estrutura ogival. Isso chega e marca a arquitetura gótica medieval dos séculos 13, 12, 13 ali. Mas elas já estavam presentes aqui no período helenístico, visto a influência e o diálogo, mas o diálogo que a cultura grega vai estabelecer com essa cultura mais oriental. E na arquitetura, a gente vai ter também uma mudança das colunas gregas. Eu não sei se vocês já estudaram isso nas artes ou em algum ponto. Toda coluna ela é dividida em 3 partes. Ela tem a base, ela tem o seu corpo e ela tem a sua parte superior aqui. Essa parte superior é aquilo que nós chamamos de capitel, correto? A gente pode identificar a arquitetura grega e as características dessa arquitetura em 3 épocas diferentes. A gente pode dividir elas em 3 épocas diferentes a partir de 3 colunas. As colunas dóricas, as colunas jônicas e as colunas coríntias. As colunas dóricas foram aquelas que foram as primeiras a serem utilizadas. Foram aquelas que marcaram lá o período ainda de formação dessas cidades-estado gregas, onde esses gregos ainda não tinham muita capacidade de abstração, de ornamento. Repare que a diferença está colocada principalmente no capitel. O capitel que é essa estrutura superior aqui que nós estamos falando. Olha. As colunas dóricas, as primeiras colunas, os capitéis, eles são pouco decorados. A base dela também vai ser um pouco diferente. A base, geralmente, ela é alocada diretamente no chão, ela não tem esses degraus que tem aqui a coluna coríntia. Já a coluna jônica, que marca aí o período dessas guerras, no século V, o período clássico da história grega, ela é marcada por essa estrutura aqui do chifre de carneiro, que era um animal muito presente dentro da península helênica, dentro da região ali da península balcânica, dentro do mundo helênico. Então ela marca uma segunda fase da história grega. Já a coluna coríntia, ela marca justamente esse período helenístico. Repare que ela já é bem mais ornada, ela tem relevo, ela é bem mais trabalhada que as colunas anteriores. Ela já demonstra uma capacidade de abstração muito maior desse homem, uma capacidade de reflexão e uma necessidade de representação maior por parte dessa sociedade. Então a gente aqui, através das colunas, a gente consegue perceber a evolução dessa sociedade e a evolução no sentido do próprio desenvolvimento da reflexão, do pensamento, da filosofia. Porque essas colunas elas vão demonstrando a capacidade desse homem de abstração, a capacidade desse homem de fazer representação. Então, nesse período que a gente está falando de cultura helenística, a coluna que marca é justamente essas colunas coríntias, essas colunas bem mais trabalhadas, que estão aqui presentes no Templo de Trajano, construído na cidade de Pérgamo, na região da Grécia. Então a gente tem esses 3 tipos de colunas, e esses 3 tipos de colunas teoricamente, vocês teriam de saber diferenciar. A coluna dórica, de um período anterior, muito pouco trabalhada, colunas mais finas, colunas que têm a sua base diretamente postas no chão, e um capitel simples. Quando eu falo de capitel, mais uma vez, é dessa estrutura aqui. Já as colunas jônicas são colunas mais grossas, colunas um pouco mais trabalhadas, que tem essa estrutura aqui em caracol que lembra o chifre do carneiro no seu capitel e geralmente tem um pequeno degrau na sua base.
Já as colunas coríntias, as colunas que marcam o período helenístico, são colunas bem mais trabalhadas. Repare que aqui não aparece só o chifre do carneiro, aparece também aqui a cabeça do próprio animal. Aparece também folhagens, então você tem uma estrutura de ornamento maior, mais trabalhada no seu capitel. São colunas nem tão finas e nem tão grossas, são colunas medianas, e são colunas que, se a gente pega as bases delas, vocês vão perceber que existem vários trabalhos postos na base dessas colunas, que demarcam essa maior capacidade de abstração, essa maior capacidade de reflexão por parte dos gregos. Aqui a gente está falando basicamente desse capitel coríntio numa arquitetura grega. Do ponto de vista da arte, das esculturas, os gregos eles não faziam muita representação plástica, representação de imagens, em pinturas, mas havia muita escultura. E a escultura ela tomava principalmente o homem como exemplo, porque se compreendia que o homem era o exemplo de beleza, uma vez que era aquele ser que pensava. O lugar da mulher era o lugar de dentro de casa, então o corpo belo, o lugar do belo estava depositado no corpo humano. Nos períodos clássicos da história da Grécia Antiga, o que a gente percebe são esculturas de um homem sério. São esculturas de um homem que não expressa sentimento, que não expressa nem amor, nem desejo, nem ódio, nem dor. Você simplesmente vê a figura de um corpo ideal, de um corpo perfeito. Portanto, a gente fala que a característica das artes plásticas, da escultura, no período clássico, você tinha uma característica do idealismo. Você tem um ideal de homem, você tem um ideal de corpo perfeito, e a representação que se faz é desse ideal de corpo. E esse ideal de corpo não representa um sentimento, não representa o momento vivenciado por aquele indivíduo. Já no período helenístico, nessa fase que a gente está estudando, onde há mais uma questão mais reflexiva, de se pensar, de se refletir, uma maior capacidade de abstração, a arte, a escultura, ela já representa o homem mais na sua realidade. Já há uma forma de se representar muito mais realística, muito mais próxima ao real. E nesse sentido, eu já consigo identificar expressões de amor, expressões de admiração, expressões de temor, expressões de dor. Repare essa representação aqui de Atenodoro e Polidoro, feita no século I a.C. A gente tem uma serpente picando aqui o Polidoro, que nesse momento ele sente dor, e eu olhando para ele eu consigo ver não só o corpo perfeito, os músculos bem torneados, que era aquilo que era o ideal de beleza para o grego, mas eu consigo ver a expressão de dor no olhar desse homem. Eu tenho uma narrativa. Essa arte, ela conta uma história. Eu não simplesmente vejo um ideal, mas eu vejo uma realidade, eu vejo uma narrativa nessa obra artística. Então, essa ideia de uma arte mais real, de uma arte que traz essa narrativa, que traz essa reflexão, marca também esse momento da história grega. Um momento, como eu disse para vocês, que a gente tem uma maior capacidade de abstração, de reflexão, por parte não só das artes, não só desses indivíduos, mas por parte da própria filosofia, da física, da geografia. E a gente tem avanços consideráveis na parte da ciência aqui no período helenístico. Andando aqui por toda essa parte que a gente já passou, no campo científico, a gente vai perceber, por exemplo, avanço no sentido no conceito da geometria plana, com a figura de Euclides, na questão da física, com Arquimedes, que vai falar a respeito da questão dos pesos específicos dos corpos e os princípios da hidrostática. Não me peçam, não me perguntem para explicar isso, porque eu não sei. Perguntem o Gerson, que ele sabe explicar, talvez ele saiba explicar para vocês a questão dos pesos específicos dos corpos e dos princípios da hidrostática. Eu só sei que foram desenvolvidos no período, mas eu não sei aplicar nada disso.
Na geografia, a gente tem a figura do Erastóstenes, que consegue calcular com uma pequena margem de erro a circunferência da Terra. E é ele que desenvolve a teoria que lá na frente, lá no século XIV, vai ser utilizada por Cristóvão Colombo para falar para Fernando de Aragão e Isabel de Castela que a Terra não era uma bacia, que a Terra era redonda e, portanto, ele podia chegar às Índias navegando rumo ao Ocidente. Só que, quando Cristóvão Colombo usa a ideia de Erastóstenes, ele fala, olha, Erastóstenes estava errado, a Terra não é tão grande quanto ele pensa, é um pouco menor. E coitado, Cristóvão Colombo quase morre de fome porque fez um cálculo errado e não acreditou no Erastóstenes, que calculou a Terra como um planeta redondo, um planeta oval, e calculou praticamente aqui a circunferência com uma margem muito pequena de erro. Na astronomia, Aristarco formulou os primeiros princípios da teoria heliocêntrica. Então, Galileu não inova tanto assim quando fala do heliocentrismo. Os gregos já pensavam no heliocentrismo lá atrás, já tinham essa capacidade de abstração. Repare que a todo momento eu estou fazendo inferências com vocês, referências com vocês ao desenvolvimento científico no século XVI, XVII, XVIII, quando há a retomada desses estudos dos gregos antigos durante o processo do Renascimento, depois durante o processo do Iluminismo. Porque boa parte desses estudos começaram a ser projetados aqui, e nesse período helenístico. E por isso que eu insisto com vocês que, nesse sentido, as Alexandrias, as bibliotecas das Alexandrias foram fundamentais, porque foram elas que conservaram estudos desses caras. Esses caras não foram retomados lá pelos franceses, pelos ingleses, não foram guardados pelos franceses e pelos ingleses, mas sim pelos caras que estavam na região onde hoje é Iraque, onde hoje é Bagdá, onde hoje a gente tem o Egito, ou até mesmo em cidades no extremo Oriente. Esse império, a gente já está terminando a aula, já vai finalizando daqui nesses 2 slides. O Império de Alexandre ele cai com a morte do Alexandre o Grande, porque diferente de outros impérios, o Império do Alexandre o Grande ele não foi herdado pelo filho mais velho, mas sim o poder dele, todo o império, foi disputado entre os seus 3 filhos. E a disputa entre esses 3 filhos pelo império levou à fragmentação do Império Macedônico em 3 partes. O Império, por volta do ano de 270, foi dividido entre a região do Egito, que ficou com os Ptolomeus, descendentes aí de um dos filhos do Alexandre. A região da Síria e da Pérsia ficou com Antíoco, que deu origem aos Seleucitas, que depois vão dar origem aos turcos Seleucitas, que vão dominar a região ali da Turquia, de toda aquela região, que lá na frente deu origem às grandes navegações. As regiões europeias ficou com Antígono, Gônotas, da dinastia Antigônita. E é justamente essa região do ocidente, da Europa, que foi lá na frente conquistada pelos romanos por volta do século II a.C. E essa conquista dos romanos sobre a região helênica por volta do século II a.C. põe fim ao Império Macedônico na região helênica e encerra essa nossa fase da história aqui dos gregos. Então os gregos, Atenas e Esparta, foram vencidos pelos macedônicos e depois os macedônicos, pela fragmentação e pelo enfraquecimento desse Império Macedônico, foram dominados pelos romanos que vinham ascendendo naquele momento. Repare que é um conflito de poder que acaba gerando lá na frente, são vários impérios que estão crescendo em concomitância, entrando em conflito, que acabou gerando essa cultura latina, cultura romana, que a gente vai estudar daqui para frente, tá bom? Meus queridos, obrigado pela atenção de hoje, não se esqueçam da atividade lá, façam atividade com esmero, com dedicação, e no mais, agradeço a vocês, estou lá no Meet para a gente conversar e tirar dúvidas, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.